Muito bem, então pessoal, hoje nós vamos comentar mais um vídeo da internet, né? Mais um comentário em algum podcast, né? Um recorte de alguma entrevista de podcast, de um camarada falando sobre o que importa é um relacionamento íntimo com Deus. Assiste aí. O que é Deus? A maioria de nós acreditamos num Jesus, num Deus que foi feito através de um telefone sem fio. Do que o padre falou pro teu pai, do que o teu pai falou para você, do que o padre recebeu de outro padre, do que o pastor recebeu de outro pastor, do que ele leu na Bíblia, ele interpretou que é. Cara, isso não é Deus, velho. Isso não é Jesus. Eu acredito que Deus e Jesus é um relacionamento pessoal entre você e ele. Não é o que o Anderson chega e fala para você, cara, Deus é assim, tem que ser desse jeito. Não, velho. É você e Deus, negão. É você, cara, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler, eu vou conversar com Deus. Deus, eu não tô entendendo, me ajuda a entender isso aqui. É um relacionamento pessoal. O que a gente vive hoje é uma religiosidade imposta. Que todo mundo quer que você acredite no Deus que ele acredita, que tenha a fé que ele tenha. E não é nesse tipo de Deus que eu acredito. Eu acredito num Deus de amor, num Deus que se relaciona comigo, num Deus que fala individualmente comigo, sabe? Você vai ver muitas pessoas falando assim, cara, Deus te ama. Eu acho isso tão generalista, cara. Eu gosto mais assim, tipo, Deus tem um carinho especial por você. Pois bem, então, pessoal, ficou muito bem clara a posição, né, e o comentário do rapaz. Então, segundo ele, esse Deus, né, que é transmitido através de uma pessoa para outra, isso é meramente um telefone sem fio. E isso não é Deus, né? Então aquele Deus e Jesus que é transmitido de um pastor, do padre, de uma conversa, não é Deus. E que na realidade Deus se revela de forma individual. Então comigo é eu e Deus, né? É eu tendo um relacionamento com ele, eu tiro as minhas dúvidas com ele e ele se revela a mim. Pois bem, as citações, elas são até mesmo com algum sentido, né? Eu costumo entender que citações verdadeiras não produzem a verdade. E o que mais nós temos são pessoas fazendo citações verdadeiras, porém em contextos equivocados, e consequentemente a aplicação acaba sendo absolutamente errada. Meias verdades são mentiras inteiras, né? Meias verdades são mentiras inteiras. Então vamos lá. Claro que existe sim a necessidade e é extremamente importante que cada um de nós desenvolva um relacionamento individual com Deus. E ele vai sim, através desse relacionamento, revelar-se a nós de forma íntima, de forma pessoal. Porém, isso não pode de forma alguma ser usado como justificativa para desprezar o ensino e o conhecimento que é transmitido de uma pessoa para outra. Porque a Bíblia, e aí fica importante a importância de nós lembrarmos sempre que o que importa é as escrituras e não o que as pessoas acreditam. E quando você vê esses comentários, você percebe um detalhe. Muito pouco das escrituras aparece nesses comentários. É somente o camarada falando, mas não usa as escrituras, não fala as escrituras. Claro que também, às vezes, usar as escrituras é melhor que nem o faça, né? Porque vai distorcer, vai destruir com o texto. Então, mas vamos lá. Não tem texto, não tem Bíblia na interpretação desses camaradas, né? O que eu gostaria de deixar bem claro, e isso é importante nós entendermos, tá? O conhecimento individual, a busca individual e particular, não pode substituir ou excluir a necessidade do conhecimento coletivo, do conhecimento que deve vir e só vem através da congregação e da comunhão com os demais cristãos. Quando Deus estabeleceu no Novo Testamento a igreja, ele deu dons às pessoas, ele estabeleceu ministérios a serem exercidos. Para quê? Para consolação, para exortação, para edificação, para correção, para instrução dos cristãos. Então Deus deu sim pessoas que têm ministérios e dons do ensino, por exemplo.
E eles são responsáveis por ensinar verdades contidas nas Escrituras. Quando você vê, por exemplo, as cartas de Paulo ao jovem Timóteo, você vê muitas citações de Paulo, preocupado em quê? Preparar o jovem pastor para exercer o ministério. E dentre as muitas funções que Timóteo deveria desempenhar, estava a questão do ensino. Ensinar, instruir acerca da fé, da revelação dada por Deus, que é a Bíblia Sagrada. E ele mesmo vai dizer, Timóteo, tu que através de mim, que recebestes de mim e através de muitas testemunhas, confia isso, né, esse ensino, essa instrução, confia a pessoas idôneas. Para quê? Para que eles possam instruir a outras pessoas. Então vamos lá. É muito perigoso esse tipo de comentário. Por quê? Porque embora aparentemente seja extremamente legítimo dizer que o negócio é nós buscarmos um relacionamento íntimo com Deus e deixar que Ele revele-se a nós temos que tomar muito cuidado, porque as maiores heresias e seitas surgiram exatamente desse tipo de comportamento. Pessoas isoladamente decidiram interpretar as Escrituras e chegaram a conclusões aberrantes, né? Confusões teológicas, e criaram e estabeleceram heresias, igrejas heréticas. Então, o problema é o seguinte: você imagina um novo convertido, sem referências, sem saber espiritualmente discernir a mão direita da mão esquerda. E aí ele vai, e às vezes, num contexto de uma congregação em que ele nem sequer for regenerado, nem sequer de fato recebeu a ação regeneradora, né, e salvífica do Espírito Santo. Ele apenas foi convencido por um grupo de pessoas a frequentar aquele local e se tornar membro daquele local. Então essa pessoa não teve um contato real com o Espírito Santo e ele começa a querer interpretar as Escrituras individualmente, sem o auxílio, sem a instrução de alguém que tenha um conhecimento mais elevado, que já percorreu o caminho, que sabe dizer, indicar as direções. Mas ele rejeita isso porque isso é desnecessário. Qual a probabilidade desse camarada se tornar extremamente confuso e perder-se, né, absolutamente no meio de uma confusão, né? No meio de uma confusão, e crer em coisas que a Bíblia não ensina, porque ele interpretou assim, e ele confundiu os insights da sua própria mente limitada com a revelação de Deus. Ah, Deus me revelou. Então o que eu entendi, eu já vi alguns comentaristas dizendo assim que quando você lê a Bíblia, você não precisa de referências teológicas, comentários, dicionários, não. É o que você lê e o que você entender, é isso que Deus está falando com você. Será que é assim? O que você lê e o que você entender é aquilo que Deus está falando com você. Não necessariamente. Então vamos lá. Partindo do pressuposto desse comentarista aí, né? Eu não preciso, né, de que ninguém me instrua. Eu não preciso da instrução que vem vindo durante o tempo da história da igreja. Não preciso disso. Eu preciso buscar em Deus a minha própria revelação e interpretação das Escrituras. Você imagina que trabalho mais sacrificial não seria para cada novo convertido ter que produzir uma teologia sistemática completa, né? Porque quando a gente fala disso, a gente imagina então que o camarada ele está ali buscando a Deus, e ele está, né, mais ou menos, vamos pegar aqui, ele está produzindo, ainda que não vai compartilhar com ninguém, porque segundo ele, esse conhecimento é somente dele, não deve ser passado a outros, né? Ele deve estar produzindo uma coisa mais ou menos assim já, né? Não sei em que ponto da caminhada ele está nessa busca individual, mas aqui eu tenho, por exemplo, a teologia sistemática do Charles Hodge, né? Então, olha só, teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É a sistematização das doutrinas que estão nas Escrituras, né? Teologia de Deus, teologia do homem, teologia de Cristo, do Espírito Santo, da igreja, do pecado, né? De todas todas as doutrinas que existem, né? Então, homens de Deus durante a história foram levados a gastar grande parte da sua vida debruçados sobre as Escrituras. E eles estudaram, e eles copiaram, eles escreveram, eles produziram
material de excelente qualidade acerca de quem Deus é, de quem é o Espírito Santo, segundo a revelação das Escrituras. Claro que nós não somos reféns das teologias sistemáticas, mas elas servem sim como balizadores, né, para que quando eu fazer o meu estudo individual, e isso também é importante e necessário, eu tenha uma comparação, eu tenha algo para usar como referência, para ver se a minha interpretação condiz, está próxima e faz sentido com a interpretação de outras pessoas piedosas que foram usadas por Deus para interpretar as Escrituras. Mas com base no comentário do camarada aí, isso é desnecessário. Não é assim que funciona. A igreja é um corpo, né? É um corpo cujos membros dependem uns dos outros. A salvação não é individualista, né? Então todo novo convertido tem sim um aparato de grandes obras, excelentes obras deixadas para a igreja por homens piedosos usados por Deus. E esse material de riquíssima importância está disponível. Para quê? Não que nós vamos pegar aquilo ali e colocar acima das Escrituras. Não, porque esses materiais são servos, devem servir como servos das Escrituras e da igreja, né? Então, estes homens foram usados e são usados para instruir novos convertidos, instruir novos estudantes das Escrituras, para que eles tenham uma referência sólida. E aí o trabalho que nós temos primeiro, antes de tudo, é selecionar as melhores obras. Se nós selecionar as obras realmente de referência, de pessoas que realmente têm um testemunho, né, de piedade e de vida cristã. E aí sim, fazermos esse estudo, utilizarmos esse material e termos então esse aprofundamento no conhecimento acerca de quem Deus é, porque existe sim o conhecimento que é através da leitura, através da literatura, da teologia, do estudo sistemático das Escrituras. E esse é um conhecimento compartilhado por toda a igreja. Não somente a igreja que está viva na terra hoje, mas aqueles que já foram antes de nós, mas os seus materiais permaneceram, né, e estão aí disponíveis. Então é importante, extremamente importante, nós termos esses balizadores e essas referências. Agora, essa conversa de que eu não preciso nada disso, porque eu tenho um relacionamento íntimo com Deus e Ele me revela, isso soa mais como uma desculpa esfarrapada para quem não tem compromisso nenhum e não aprende, não está aprendendo e não tem revelação absolutamente nenhuma de Deus, né? É a desculpa do relaxado, que ele simplesmente não faz absolutamente nada, não tem interesse algum, mas ele diz, né, bonitinho no podcast, não, porque a minha revelação, o meu conhecimento, a minha interpretação, quem me dá é Deus, eu vou a Ele. Agora eu faço um desafio, né? Alguém chegar para esse camarada e dizer para ele, eu quero que você, então me faça uma exposição, né? Me explique, somente para mim saber, né, a sua convicção acerca de quem Deus é. E aí você pega a resposta que ele vai dar, que provavelmente não vai passar mais de 5 minutos, né, e compara com as definições de quem Deus é, deixadas por estes homens de Deus que produziram obras extraordinárias e excelentes. E aí você vai ver se realmente essa concepção que ele está, entre aspas, recebendo da parte de Deus, realmente é profunda, é grande, é tão valiosa, ou possa se aproximar minimamente daquilo que aqueles homens produziram. Eu vou dizer já a resposta: não. Somente pela forma como o camarada fala, você já sabe que ali não é alguém que está sendo instruído diretamente por Deus, que se matriculou na escola particular de Deus e está ali tendo aulas de teologia com o próprio Criador. Não, é um camarada que vive a vida à la volonté, né? Um cristianismo que ele mesmo determina o que é e o que não é, o que faz e o que não faz, né? Pobre, absolutamente raso e miserável de conteúdo e profundidade. Tá bom, pessoal? Então não caiam nessa conversa fiada que está muito
faz muito sucesso nas redes sociais. Não, você não precisa de instrução, você não precisa de teologia sistemática, você não precisa de conhecimento, essas obras, essa literatura, isso tudo é inútil. Vá você mesmo diante de Deus e Ele vai te revelar tudo. Cuidado com isso, porque é nesse pensamento que muitas heresias surgiram e continuam surgindo. Inclusive o camarada aí provavelmente seja um propagador delas, de algumas delas. Até mais, pessoal.